Urbana FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa pra Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui hoje com a figura que antigamente o pessoal falava exoclética. Eu tô aqui com professor, escritor, filósofo e muitas outras coisas, Piligra. Mas pra chateação dos fãs, ele não está usando chapéu, gente. Hoje Ele não. abandonou o chapéu. Piligra, bem-vindo ao Mesa pra Dois. Obrigado pelo convite, Marcelo. Estamos aqui, vamos tentar ter uma conversa. De repente essa mesa para dois aqui ou para dois pode se transformar numa mesa para três ou para quatro. Tem mais gente aí que pode. Fora as entidades que por Bom, aí não dá para contar, viu? Essas. Ô Piligra, você quando você tinha, antes de entrar na faculdade, você já tinha certeza do que queria fazer, não? Ou foi meio assim, na dúvida? Não, eu nunca tive certeza do que queria fazer. Absolutamente nenhuma certeza. Aí decidiu na hora. Na verdade, a única certeza que eu tinha é que eu precisava, até os 30 anos de idade, ter uma estabilidade financeira. Não importa de que forma, eu teria que ter essa estabilidade. Porque sem essa estabilidade eu tinha quase certeza que a minha vida seria um fracasso a partir dos 30. Então, eu comecei a partir dos 17 a estudar um pouco por conta própria para prestar concurso público. Mas eu comecei vendendo aos 13 anos de idade, vendendo sandália ali na feira do bairro de Fátima. Sandália? Com um antigo Chabaca, um rapaz já se foi. Sandálias do pé e havaianas. Por isso que eu sou apegado até hoje com sandálias havaianas. E aí fui crescendo. Como é que foi parar na faculdade? A universidade foi um grande acidente, porque na época eu trabalhava no Banorte, no antigo Banorte, que faliu, grande banco. Aquele banco. Eu trabalhei 6 anos ali e eu tinha 2 colegas, os 2 também já se foram, o Washington Almeida, trabalhava na Caixa recentemente, e João Lisboa. E eles estudavam filosofia. E tinha também aí a Holanda Costa no bairro de Fátima, que estudava filosofia, e eu já tinha adquirido naquela época toda a coleção Os Pensadores, que ela saiu na banca de revista. Tinha também. Toda semana tinha que comprar. Então eu fui comprando aquilo e eu achei que eu poderia, talvez, se eu entrasse na universidade, talvez eu estudasse filosofia. Mas não foi, assim, de saída, minha primeira opção, não. Né? Assim, quer dizer, nós não tínhamos condição de estudar, porque na época a FESP era paga e a gente não tinha muita condição de estudar. E quando... Piligra da fase pré-UESC. Pré-UESC, exatamente, pré-UESC. E aí eu fiquei sabendo em 90 que o Antônio Carlos Magalhães, que ele iria estadualizar a FESP. E a partir de 91 já não teria cobrança mais de mensalidades. Eu então me empolguei com aquilo e na época também estava me preparando para o concurso que teve da Cesta do Povo, no final de 91. E eu fiz esse concurso e me inscrevi para o vestibular de 92, na UESC. Agora você vê, né? O cara que tem independência financeira aos 30 anos e faz vestibular para filosofia. Bom, essa é uma questão interessante, porque... Só seria pior se fosse para administração, porque aí que você não ia ter renda mesmo. Certamente. Na verdade, eu não pensava inicialmente em viver da filosofia. Né? Você vai fazer por crescimento pessoal mesmo. Na época, uma espécie de diletantismo, porque eu também achava que a filosofia dava um certo ar de intelectualidade, que hoje já não tem mais isso, né? Mas naquela época, na década de 90, dava, assim, as pessoas falavam muito, estudante de filosofia e tal. Mas a partir de 92, então eu entrei na UESC e inicialmente eu não tinha planos para ser professor, nenhum plano, mas com o tempo eu fui vendo e decidi logo nas primeiras aulas, né, que poderia ser professor.
E até informei para o professor Eduardo que quando ele me perguntou logo na primeira semana, que eu faltei um mês logo no primeiro ano, né? Eu faltei logo um mês. Relapso, totalmente relapso. E quando eu cheguei, eu tinha um cabelo grande, eu era gótico na época, andava todo de preto e com um chapéu imenso, de toureiro. E aí, Eduardo perguntou por que eu tinha escolhido filosofia. Eu não tinha nada na cabeça para dizer, eu simplesmente disse: para daqui a 4 anos estar sentado onde o senhor está. A turma era sério. Tinha um colega chamado Rabá, que era lá de Ilhéus, e Roberto Rabá. Grande figura, foi meu colega de turma. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Uma pessoa muito importante na minha vida, o Roberto Rabá. E ele deu risada. Eu andava na época com um pequeno canivete, e aí eu abri o canivete, as pessoas se assustaram. Levantei e anotei na parede. Teodoro, que estudou lá, sabe que era de tijolos. Eu botei Piligra, professor na UESC, 1996. Rapaz. E as pessoas ficaram um pouco assim assustadas. E eu terminei o meu curso em 1996. Nós éramos 66 pessoas quando nós entramos. Só nos formamos 4. Normal. Minha turma tinha 70, formaram 5. É isso aí. Nos formamos 4 e 6 meses depois que eu me formei, eu estava fazendo o concurso público, o último que a UESC realizou, que exigia apenas graduação. Porque eu entrei na mestrado. Exata. Eu entrei no último concurso. Eu costumo dizer que eu entrei na última janela, né, no último tranco, que eles exigiam só a graduação. Piligra, eu já estive lá, já conversei com aluno. Eu sei que você é um professor super querido lá na UESC. Tem segredo para isso, não? Ou você simplesmente é do jeito que é? Bom, o lado de ser querido pelos alunos tem também um lado negativo, que é, de alguma forma, a inveja daqueles que não são queridos, né? Esse é um problema sério. Você queria falar o assédio das alunas? Não. Na verdade, só pensei assim, na verdade, na verdade não. Os alunos, eu sempre fui um professor muito complicado para lidar, porque eu sempre fui um professor muito Caxias, eu sempre fui muito regular, e como eu me dediquei muito para poder me tornar professor, porque durante os 4 anos estudando, eu passei 3 anos trabalhando na Cesta do Povo. Enquanto fazia o curso. Então eu trabalhava das 7 da manhã até 13 horas, ia para casa, almoçava, tomava banho, seguia para a UESC, chegava na UESC geralmente 2h15, entrava na biblioteca que era do lado de cá, onde é o Departamento de Educação, hoje Letras. Eu entrava ali às 2h15, 2h20, no máximo 2h30, todos os dias de segunda a sexta, e só saía da biblioteca às 18h30 para ir para a aula. E fiz isso durante 3 anos. Na volta para casa, eu nunca dormi. Enquanto estudei, nunca dormi antes das 2 da manhã, antes de revisar todo o conteúdo das disciplinas. Então eu tinha muita disciplina e comecei a perceber que os professores começaram a dizer que eu tinha um jeito para ser professor. Eu comecei a acreditar nessa história. Mas meu sonho, na verdade, não era ser professor. O meu sonho era ser palhaço. Palhaço de circo. Tem a ver. Que tem a ver. Exatamente, Marcelo. Tem tudo a ver. Se fosse dar aula em cursinho, aí teria tudo. E filosofia, tudo a ver também. A gente percebe que você precisa ter um... O único cara que conseguiu me ensinar biologia, e eu aprendi biologia de uma forma incrível, cheguei a tirar 8 no vestibular, foi um cara que era um palhaço na classe. Ele ensinava assim. E foi o cara que me ensinou melhor. Eu acredito que o palhaço ele tem uma função incrivelmente bela, didática e até científica, né? Porque você conseguir fazer alguém, tirar de alguém um riso, quando dentro de você só há motivos para choro, por vezes eu me sinto assim dentro da própria universidade. Eu tento levar alegria hoje para muitos alunos, quando na verdade as razões são as mais terríveis
para me fazer chorar, né? Mas eu consigo e eu fui... Mas faz parte da função. Faz parte da função. É igual artista, não importa o que está acontecendo, você tem que subir lá e fazer, fazer seu show. O ambiente universitário, ele é um ambiente muito... Ele é um ambiente muito perigoso para a saúde mental. Tóxico. Totalmente tóxico. E pior, ele vai contagiando e vai... Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. Isso você está falando hoje, que na época que eu estudei, era um pouquinho tóxico, mas no geral não. Hoje em dia é bastante tóxico. Olha só, hoje eu acho que Isso piorou com o tempo, não foi? Piorou e vem mais à mostra por causa da vaidade, que ela se tornou assim, uma coisa sem lugar, né? As pessoas confundem duas coisas: o saber com a capacitação. Capacitação docente não tem nada a ver com domínio de conteúdo, de saber. Na maioria das vezes a pessoa pode se capacitar e sem ter o saber suficiente necessário para aquilo que se capacitou. É igual capacitação em cultura. Exatamente, conhecimento e cultura. É uma boa analogia. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Às vezes o Estado gasta muita verba, muito dinheiro capacitando o professor do ponto de vista, digamos, da titulação operacional, mas não capacita do ponto de vista humano. Então, quanto mais parece que a pessoa vai evoluindo a partir de um título, ele vai diminuindo como humano. Ele chega sem cultura, vira mestre, vira doutor, mas não tem cultura. Exatamente. Ou seja, só instrução. Só instrução. Saber nenhum. Quando eu digo saber, é do ponto de vista da sabedoria prática, que a gente precisa para lidar com sobretudo com a diferença. Então, o ambiente hoje é muito contaminado, né? Muito contaminado por uma espécie de produção. Muita gente faz da universidade, porque eu vou te dizer aqui, é o que eu tenho vivido e tenho visto, da universidade, dos programas, sobretudo aqueles programas federais ou estaduais que envolvem recursos, como uma complementação por prolabore. Então as pessoas ficam o tempo inteiro ali, o tempo inteiro ali atrás disso, mas na hora que você vai procurar o que essas pessoas que estão gerindo esses programas, que eles ganham prolabore, o que eles produzem concretamente para a universidade? É nada. Mas eles se arvoram alguns de dizer que compraram um carro novo depois de uma residência pedagógica, comprou o carro depois de um PIBID. Quer dizer, mas do ponto de vista concreto, sem saber nada. Né? E é terrível. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, tem muita gente ouvindo aí fora e sabe que eu não estou mentindo. O que eu estou dizendo é mais pura verdade. Durante meus quase 30 anos na UESC, algumas pessoas me chamam do paladino da verdade. Agora, veja, é um elogio. Também é um elogio, mas ao mesmo tempo em que se transformam também num ato quase de revolta, porque num ambiente onde que parece que as coisas elas são todas superficiais, porque não há relações. Dentro da universidade não há nenhuma relação afetiva concreta. Com poucas pessoas eu consigo estabelecer uma relação afetiva concreta. Por quê? Porque elas são todas relações ancoradas em algum tipo de interesse, de troca. Isso é uma parte ruim. Às vezes até alguns alunos se aproximam dos professores com uma intenção puramente pragmática, do ponto de vista que, esse professor, ele pode abrir as portas para amanhã ou depois eu entrar no mestrado ali, ou entrar no doutorado acolá. Mas isso é uma ilusão. Por quê? Uma ilusão porque quando você atravessa a porta e olha para trás, o que você vê? Você vê uma sombra de uma perspectiva que não vai se projetar mais, não vai lhe acompanhar depois da porta. E você também não vê nenhuma luz à frente que possa lhe fazer sair do fim desse túnel. Você só pode sair de duas formas. Ou você sai deformado, ou você sai conformado. Mas certamente não sairá formado. Não pode sair estragado. Eu vou fazer um intervalo aqui para ele tomar um café e a gente já volta. Vai daí, Paulinho.
Morena FM. Mesa pra dois. Vamos de volta com Mesa pra Dois. A gente tava falando aqui de outras coisas que eu não vou falar porque vocês não podem ouvir, tá? Outras coisas aí. Ô, Peligra, me fala uma coisa. Dar aula de filosofia é mais fácil que dar aula de outras matérias, não? Certamente não. Só por ser filosofia, não? Ou é mais complicado? Porque é mais abstrato? É muito difícil. Talvez a coisa mais difícil dentro do âmbito educacional, do ponto de vista didático-pedagógico, é dar aula de filosofia. Que é muito aberto. Exato. Não só por ser abstrato, mas é também porque exige um certo... exige uma... Pensar. Exatamente. Coisa rara hoje em dia. Exige uma mobilidade de uma estratégia, de um aspecto do nosso cérebro que, por vezes, parece que está embotado. Então, por exemplo, lógica. Lógica é uma disciplina fundamental dentro de qualquer curso de filosofia. Mas, para você saber trabalhar com lógica, você tem que também ter um certo domínio de como se trabalhar, vamos dizer assim, com matemática ou ciências demonstrativas. Psicologia também. Se você for trabalhar em filosofia geral como metafísica, que lida com o 3º grau de abstração, a coisa já fica muito mais difícil. Porque você está lidando puramente com os conceitos puros da razão. Então, como é que a gente pode dar um exemplo? Aí você diz, vou dar um exemplo de Deus. Bom, você vai dar um exemplo de Deus? Não, você vai dar um exemplo da palavra de Deus, porque você não pode dar um exemplo de Deus. Ninguém consegue dar um exemplo de Deus. Então você vai dar um exemplo da palavra, como ela é concebida, como ela é interpretada, como ela é tratada, como ela é absorvida. Então, é mais fácil dar aula de biologia, porque você já tem um objeto. Não. É mais fácil dar aula de... A biologia mudou tudo agora. Mesmo assim. Não tem mais só 2 gêneros. Mudou tudo. Bom, mas aí é outro problema. As professores vão ter que reciclar tudo. É igual português. A falta... Os pronomes mudaram, não tem mais. O problema sobre o gênero é porque as pessoas entendem pouquíssimo nada de lógica. Porque o problema de gênero não é um problema de linguagem, é um problema de lógica. E as pessoas precisam entender. Problema de cérebro. Quem tem, também. Quem não tem, também. Não é porque você muda palavras. A questão não é mudar palavras, mudar atitudes, mudar perspectivas, mudar realidades. O que eu acho incrível é confundir uma coisa que é biológica com uma coisa que é opção sexual. Com quem você vai transar. Então, o Brasil ele foi levado a essa concepção, né? Ele foi levado a esse... Foi construído. Esse imaginar... Eu costumo dizer que isso é uma espécie de inconsciente coletivo que foi se formando. Tem um filme do Christopher Nolan, que é muito bom, que é aquele filme em que ele... com o Leonardo DiCaprio, que ele fala dos sonhos. Origem. Incept, que é origem. Eles traduzem por origem. É origem. Mas é Incept. Então, esse filme é muito interessante, porque eu faço analogia com isso, como é montado. Quer dizer, uma ideia, depois que você planta a ideia no inconsciente do humano, é a coisa mais difícil de se retirar de lá de dentro. Para você conseguir tirar a ideia que foi plantada, por isso que o trabalho com filosofia é muito difícil, porque você só tem 2 opções. Ou você, de fato, vai ser compreendido, e como você usou para mim, eu agradeço o adjetivo de querido, ou você vai ganhar esse lugar pela clareza e pela seriedade com que você lida com os objetos da razão, ou você vai cair no lugar do patuscão, no lugar da piada pronta. Porque, veja, um professor de filosofia, se ele levar a sério o trabalho filosófico, ele nunca vai entrar na sala de aula para improvisar. E muitos entram improvisando. Quando eu digo improvisar, quer dizer o seguinte: a disciplina, o conteúdo de filosofia é aquele conteúdo que exige uma preparação séria por antecedência. Sim, bastante. Não é? Porque como é que você pode aceitar que, por exemplo, um médico se forme pronto para fazer uma residência e depois de uma residência fazer uma especialização e se tornar um cirurgião?
Você supõe que esse cirurgião, ele está muito preparado para exercer aquela atividade que é cortar e lidar com o bisturi? Hoje em dia não supõe isso. Nem supõe mais, mas Não, tudo bem. Mas vamos, Mas isso não. mas vamos supor que isso ainda... Quero médicos com mais de 40 anos. Pronto, e muito bem, é uma boa estratégia. Por aí. Né? Então Você você... também teve a decadência do ensino em geral. Sim, sobretudo nos últimos 20 anos. Eu calculo os últimos 20 anos. É o meu cálculo desde que um certo cara assumiu a presidência em 2007. O meu cálculo fecha em 20 anos. Meu cálculo é por aí. E esse pessoal que foi mal formado desde o primário, o antigo primário, primeiro fundamental, ensino médio, esse pessoal chega deficiente na faculdade e sai mais deficiente ainda da faculdade. E se forma porque hoje em dia, se você pagar a prestação em dia, você acaba formado. Com certeza. O problema é que a universidade, de um tempo para cá, ela confunde esses três termos que eu na nossa conversa anterior eu tinha pontuado, que é conformar, deformar, ao invés de formar. Então, há uma diferença muito grande. A maioria saiu deformado ou conformado, mas são poucos, raros os casos em que a pessoa de fato sai formada. Formada do ponto de vista integral. Quando eu falo integral, é do ponto de vista, né? Não é de conteúdo, não é isso. É formado do ponto de vista de entender aquilo que você vai trabalhar. Eu tive um professor, Dorinho, que também era arquiteto. E o Dorinho, ele falava o seguinte, que ele só estava ali porque ele estava aprendendo junto, senão ele não estaria dando aula. E aí, mas como assim aprendendo junto? Não, porque tudo que a gente vê aqui, eu quero que você pesquise fora daqui e depois traga para a gente debater aqui. Porque só conversando bastante sobre isso que você vai absorver. Sim. Porque senão você vai decorar um troço qualquer, eu vou te jogar aqui dados, você vai decorar esses dados e você não vai entender esses dados. Com certeza. Em filosofia é pior ainda, né? Em lógica eu consigo ver isso. Porque como eu trabalho com lógicas formal, lógica proposicional, lógica matemática em geral, eu noto, às vezes, lógica jurídica, o aluno, ele não entende que, por exemplo, lógica você tem que dominar os princípios, as regras e as leis. Se você, eu digo dominar, é entender os princípios, as regras e as leis. Quando você entende os princípios, as regras e as leis, a estrutura geral da linguagem está organizada. Você consegue distinguir o que é uma proposição do que é um argumento. Você consegue distinguir o que é uma ideia simples de uma ideia composta. Quer dizer, as coisinhas mínimas para a gente... Trincha da onde foi o ponto verdadeiro de onde o cara tirou as partes falsas. Exatamente. Exatamente. E veja, o que está em jogo? O que está em jogo no campo da filosofia é uma análise discursiva pontuando num aspecto que eu acho que é negativo, que as pessoas acreditam nessa hipótese de que a filosofia, por exemplo, espero que as pessoas não entendam errado, é para todo mundo. Eu acredito que não é. Da mesma forma que, por exemplo, correr 100 metros abaixo de 9 não é para todo mundo. Não é para mim, com então, certeza. algumas pessoas têm uma disposição já não só de espírito, mas até física para algumas atividades. Quem estuda filosofia precisa ter uma certa disposição para o abstrato. Tem que ter uma disposição para lidar com conceitos, tem que ter disposição para lidar com a verdade. Isso é difícil. Dificílimo. Imagine, hoje o curso de filosofia, alguns colegas proíbem os alunos de usar o termo verdade em sala de aula. Como é que é um curso de filosofia e alguém pode proibir um aluno de enunciar o termo verdade? Ou seja, a verdade ela se tornou uma coisa tão, perigosa, porque quem faz bom uso dela se transforma numa pessoa de risco. E peligra hoje, parece que na UESC é a pessoa de risco. Então tem que ter muito cuidado. Eu soube até que Alexandre de Moraes está pensando em você aí. Em mim? Deus, tem gente lá na UESC de direito que ele deve estar pensando mais. Você também é escritor, né? Sim.
Você já escrevia lá atrás, quando estava ainda na escola? Não. Ou foi uma atividade que você pegou mais para cá? Eu passei a desenvolver atividade como escritor a partir dos 31 anos. É mesmo? Tarde, assim? Tarde. Minha primeira atividade estética, artística, foi desenhar e pintar. Eu desenhava e pintava. Estou retomando agora, né? Voltei a desenhar e pintar. Parei um tempão. E depois da segunda foi... Eu estou colocando estética porque eu me considero assim um escritor tipo literário mesmo, né? Até o livro que eu trouxe de presente para você, vou só fazer aqui autografado, claro. Agora, você quer perguntar, pergunte. Fica passando bilhetinho pra mim. Você tá aqui. Não, pode ser a próxima pergunta. Então tá. Pronto, então deixa eu terminar. Então eu nunca sonhei, nunca acreditei que eu iria, por exemplo, ser um poeta. Isso eu devo a duas pessoas muito importantes. Eu devo também a três. A Yolanda Costa, eu devo a Rita Santana e George Pellegrini. Não sei se você... Conheço todos os três. Então, eles, em 95, eles que colocaram na minha cabeça que eu poderia escrever poesia, né? Tá ganhando o troféu de Pará. Sim, eu lembro, é isso mesmo. E aí eu comecei a escrever. E como, assim, agora, esse é meu primeiro livro de filosofia, depois de 30 anos, né, eu acredito que a gente leva tempo para amadurecer, né? Leva tempo. Então, eu precisei ainda aí passar por um bons pedaços, mas eu não esperava. Eu fui me tornando o escritor a partir dos 31 anos e aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, porque é um trabalho muito difícil e tem que ser um trabalho diário. Eu não sou um escritor, eu não sou um poeta, por exemplo, bissexto. Eu não sou um poeta bissexto. O que é um poeta bissexto? Aquele escreve um soneto ou um poema de 4 em 4 anos. Eu escrevo todos os dias, Marcelo. Todos os dias. E escrevo aqui, nesse celular. Eu, desde 2019... Eu não consigo escrever no celular. Como é que você consegue escrever no celular? O livro que eu vou te dar de presente... Eu soube que você fez o livro inteiro no celular. E não só esse. Foram 6 escritos. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo escrever uma frase nessa porcaria. Era essa a pergunta. Não, olha aí. Não, pois eu escrevo todo no celular com muita facilidade. Eu escrevo no Samsung Notes, porque a Samsung Notes ele não dá passagem de páginas. Isso para mim é uma grande vantagem, porque eu estou sempre na primeira página. Eu estou escrevendo sempre para mim a primeira página. Depois que eu baixo, vou pro Word do computador e vejo, aí tem 27, 30 páginas, coisas que eu fiquei ali em 3 dias, né, escrevendo. Então, o smartphone ele se transformou em uma espécie de apêndice do meu próprio cérebro, e eu desenvolvi uma técnica mesmo para escrever. É tanto que, como ele tem uma memória, as palavrinhas já vão juntando, então vai ficando fácil, né? Não só foi esse livro. Eu não consigo escrever em celular por causa do teclado. Meu dedo é gordinho e não combina com o mas o meu também mas eu não adaptei. Eu prefiro ficar no teclado mesmo. Eu não consigo mais ficar no teclado. Sou muito bom em teclado. Teclo com 2 dedos de cada mão. Sério? Eu sou rápido também. Eu também sou rápido no teclado, mas eu não consigo ficar hoje sentado diante do meu notebook por mais de 15 minutos. Leve pra praia, leve pra um parque. Às vezes eu dentro da cama, A gente já fez uma palestra no gramado da UESC. Eu dei muita aula ali, no Bosque. Eu dei muita aula no Bosque. Eu acho que eu fui um dos primeiros a usar o Bosque ali como sala de aula. A gente usou porque faltou luz, não. Aí foi todo mundo pra lá. Não, eu usava. Sim, então. Já que eu não fiz a pergunta, né? Então agora eu vou fazer, porque eu acho que Peraí, você vai fazer daqui a pouco, porque a gente vai fazer um intervalo para pegar um café. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para 2. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para 2. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com o professor Piligra, filósofo, escritor, tardio, né? Professor. Ô Piligra, você acha que hoje
nas faculdades tem menos debate e menos pesquisa? Porque eu tenho essa impressão vendo de longe. Me parece que, por exemplo, na minha época você tinha debate acalorado, mas tinha debate. O pessoal brigava, mas todo mundo podia falar o que pensava. Hoje parece que, dependendo do que você fala, você leva um tiro e acaba a discussão. E você é expulso do local. Né? Tem menos debate hoje em dia na faculdade? Não tem menos debate e nem tem menos pesquisa. Tem mais pesquisa e tem mais debate. O que não tem, no caso do debate, é qualidade. Os debates não têm qualidade. E as pesquisas, elas não têm uma divulgação adequada desses resultados de pesquisa. Eu posso dar o exemplo da minha área, que é mais simples, que é filosofia. Vários professores têm projetos de pesquisas, bons projetos de pesquisa, mas os resultados dessas pesquisas, ninguém fica sabendo. Por exemplo, esse livro que eu publiquei... É falha da universidade ou é falha dos pesquisadores? Dos dois, porque os pesquisadores estão dentro da universidade, portanto a falha é da universidade. Eu não posso dizer, né, se esses pesquisadores fazem parte da universidade, a falha é da universidade. Falta a universidade, ela, na minha compreensão, as pessoas que estão trabalhando com pesquisa, muitas delas são muito competentes para aquilo que elas estão fazendo, mas nem todos são para aquilo que deveria, por exemplo, numa aplicação e numa demonstração efetiva desse saber. Então fica tudo muito restrito a pequenos grupos que ficam discutindo os artigos. Ali, há 10 anos atrás, nós víamos mais seminários em que os professores apresentavam os resultados de suas pesquisas. Eu lembro de pesquisas de turismo. Sim. Bem apresentadas. Sim, exatamente. E tudo. De meio ambiente, eu lembro que tinha também. Muito. Então veja, o professor faz um projeto de pesquisa, ele é pago para isso, porque ele recebe para isso, ele encaminha os relatórios e não apresenta a própria comunidade. A UESC tem uma contradição, na minha compreensão, ridícula e injustificável, que é o seguinte: um professor pede dinheiro para ir apresentar o resultado da pesquisa dele fora e ele não apresenta o próprio resultado no ambiente, no curso ao qual ele está vinculado. Isso é uma contradição absurda. E tem um distanciamento da sociedade, né? Porque era pra gente estar ouvindo falar de pesquisa da UESC o tempo todo. Olha, a UESC ela tem a única coisa da UESC que sai de lá é o acompanhamento de preço da cesta básica. Com certeza. Me parece mais uma iniciativa do pessoal do departamento do que da universidade. Sim, tem uma professora que está bem à frente disso há algum tempo. Veja só, a UESC, ela foi criada e localizada num ponto estratégico dentro dessas... numa via, numa BR entre as duas cidades. No meio de Ilhéus. Isso, aí, e num lugar estratégico. Por que estratégico? Porque ela tem uma escola à sua disposição ali para diversas áreas. O Salobrinho é totalmente abandonado. A sorte... A sorte, né? Isso. O distanciamento da universidade para o Salobrinho é como se o Salobrinho tivesse a quilômetros de distância, e de fato está. Porque veja, se um professor pede recursos públicos para apresentar um resultado de pesquisa fora, em outro estado, não que isso não seja importante, claro que é, mas ele acha pouco, ou ele acha insignificante apresentar para aquela comunidade que ele está. Ali poderia ter uma escola experimental, né, de ponta, ali poderia ter um hospital universitário de ponta, ali poderia ter clínicas de enfermagem para atender aquelas pessoas. Tem na USP, né? A USP tem hospital veterinário, tem hospital normal. Agora veja, a UESC está lá enchendo, ela está se enchendo de concreto em volta para se afastar do Salobrinho, porque todo aquele concreto, aqueles laboratórios, é só para ficar mais ali dentro. Não, e a gente não tem a menor ideia do que é feito nesses laboratórios. Eles estão lá há muito tempo e eu não soube de uma coisa feita lá dentro, porque não tem divulgação nenhuma, né? Muito pouco, né? Muito pouco, assim.
há muita propaganda e pouca efetividade. Essa é a realidade. Há muita conversa e pouca coisa concreta. Agora, como eu estou dizendo, a metáfora do concreto, tem vários prédios sendo construídos, mas esses prédios não abrem portas para o salobrinho, não cria links, não fechadinhos nos grupos. Armários. São armários. É uma boa definição. São armários em que as pessoas ficam ali colocando e as pessoas começam a se julgar donas daquele. O cidadão acha que ele é dono de uma sala, de uma pós-graduação. Que tolice! Hã? O outro acha que ele é dono de uma sala, de um projeto de pesquisa. Que tolice! Eu estou nessa universidade há quase 30 anos, nunca tive uma sala. Você não é dono de uma sala. E nem quero ter, e nem quero ser. Então, veja, a universidade, ela tem uma produção de conhecimento. Isso é incontestável. O problema é que a administração, ela não sabe o que fazer para socializar esse saber. E acredita, equivocadamente, na minha análise, de que fazendo seminário de pesquisa e essas coisinhas, isso leva sendo para o mesmo pessoal lá de dentro. Claro que é para justificar, serve para isso. Então, não é que as pessoas que estejam nos cargos não sejam preparadas. Eu acho que elas são preparadas para estar onde elas estão, por isso que elas foram indicadas para isso. Mas elas não estão preparadas para fazer esse link. Quem me parece que está fazendo um esforço muito grande é o professor Cristiano na extensão. Ele tem uma cabeça boa, né? O pouco que eu já conversei, eu vi que o Cristiano tem uma cabeça boa. Cristiano, se não me engano, é educação física. É uma pessoa boa, um cara muito inteligente. E ele está fazendo um esforço via a Pró-Reitoria de Extensão justamente de aproximar e fazer aquilo que eu acho que já deveria ter feito há muito tempo, que é trazer a comunidade para a universidade ou levar a universidade para a comunidade. Eu acho que a UESC falha também em não debater as questões da região com a região. Pode ser que debata lá dentro, só dentro do armário. Porque, por exemplo, um amigo meu de Salvador, Jader, ele me passou um questionamento e em cima desse questionamento eu estou combinando com a CDL de Itabuna para fazer um seminário junto com as universidades todas, mais CDL, ACI, IREL, etc., para a gente debater uma questão simples, mas importante. A nova estrada que está sendo feita, a calça curta que termina lá no Banco da Vitória, ela deve ser mão única ou mão dupla? Porque o Estado até agora não sabe o que vai fazer com essa estrada. Aí existe uma ideia de que a atual BR-415 seja só de Itabuna para Ilhéus e a outra seja de Ilhéus para Itabuna. Mas isso serve? Isso é eu bom? acredito isso é ruim? que Ninguém sabe e ninguém está debatendo. A UESC, por estar no meio da 415, ela tinha que puxar esse debate para ela. Ela vai ser convidada. Mas, na minha opinião, quem tinha que ter puxado esse debate não era a Morena FM nem a CDL de Itabuna, era a UESC. Né? Agora, é um negócio que a gente precisa debater, porque essa coisa simples, de mão única ou dupla, vai influenciar numa série de coisas, de atividades e de logística aqui na região. Você chamou a atenção para uma coisa importante que já está acontecendo na BR-415. Eles, sobre a égide de que estão duplicando a 415 de Itabuna e Ilhéus. Não, peraí. Ampliando, né? Eles tem duas coisas estendendo. Aí. O Estado prometeu que ia duplicar, ele Sim, fez. isso. O que o governo federal começou a fazer, ele não chama de duplicação. Ele está instalando terceira via em todos os trechos possíveis. Certo. É um projeto do Tarcísio, quando era ministro. O Tarcísio estudou a estrada e definiu todos os locais onde dava para criar uma terceira pista para desafogar o trânsito. Sim, já desafogou em boa parte. Sim. Né? Então eles não chamam de duplicação. Sim, ok. Agora veja qual é o problema. Não sei se vocês já perceberam qual é o problema ali. Não há acostamento. Eles fizeram, pelo menos, os trechos em que eu tenho visto, não tem acostamento, nem tem espaço para o pedestre. Eu chamo isso de americanismo. Eu chamo As isso. estradas nos Estados Unidos, elas não têm acostamento.
Sim, mas Boa parte da Europa também não tem. nós temos ali muitas pessoas que... Agora, o Brasil, o motorista brasileiro, ele está acostumado a ter um acostamento. Uma via. Uma via. Não é porque lá fora se faz 100 que aqui tem que fazer 100. A gente chama via de escape, né? Que a gente aprendeu a dirigir com o escape. Então, tem que ter o escape. E por quê? Porque ali tem muitas fazendas daqui. Tem. Então, se você não criar essa via de Mas escape, a Nova Estrada também não tem, não. é porque eles não pensam nas pessoas, só pensam nos transportes. A Nova Estrada vai ser tipo... O carro é mais importante do que uma pessoa. Tipo Na cabeça quando o Paulo dessas... Souto fez a BA-001, o trecho de Ilhéus para Itacaré, Também foi não assim. tinha. Também não tem. Eu lembro que também não tinha. É. E o trecho de Itacaré até... Itacaré não, de Camamu até Valença também não tem. Isso, aquele trecho ali, horrível dirigir aquilo ali. não tem. Você vê as pessoas caminhando dentro, literalmente dentro da pista. É o tal negócio. Nos Estados Unidos você não vê ninguém andando na beira da estrada, porque ninguém trafega na beira da estrada. No Brasil, o que mais tem é gente que mora perto da Exatamente. estrada E anda por ali. Então a nossa configuração é muito diferente e precisa do acostamento. Então, aí você perguntou como é que a UESC se posiciona. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que ocorre na UESC, não sei se vocês... E que me causa, há anos, isso me causa um mal-estar muito grande. Na porta da universidade isso ocorre. Eu fico me perguntando como é que estudantes de direito, de medicina, de engenharia, enfermagem, como é que eles podem se aglomerar da forma como eles se aglomeram para esperar os ônibus para vir para Itabuna. Em Ilhéus, os estudantes eles têm uma lógica simples, eles organizam uma fila. A universidade, preste muita atenção, a administração nunca olhou para isso. Os alunos ficam amontoados em cima do ônibus, próximos. Para ela, ali já está fora do armário. Certamente. Quer dizer, a universidade não... Passou do portão, não é mais com ela. A administração não consegue ver de colocar uma pessoa e orientar ali, que se oriente uma fila. Uma fila é uma coisa racional. Essa filosofia aqui do portão para fora não é com ela. Mas isso é um erro. Isso é um equívoco. Porque a gente percebe ali, eu me sinto... tratar o aluno como cliente. O pós-venda vai até a casa dele. Mas eu percebo o seguinte, portão. Ela tem que cuidar do aluno até dentro da casa Marcel, dele. é uma situação tão esdrúxula e tão, diria até, surreal. Por que você para do outro lado da pista e olha, à noite, geralmente é isso, ou à tarde, você vê do lado direito, você olhando para o ESC, você vê a fila organizada do pessoal de Ilhéus. E do lado esquerdo de Itabuna, o bolo. O que é aqui? É um negócio... fazer um intervalozinho, Paulinho. A gente vai fazer mais um bloquinho, tá? A gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa pra dois. Então daqui volta com Mesa pra dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com o professor Piligra, poeta, filósofo, índio navário disfarçado. E, gente, quase que a gente esquece de falar do livro novo de Piligra, aquele que foi escrito todo no celular, coisa de maluco. Você devia ser internado, Piligra, não dá certo isso. Fiquei um ano. Cadê o meu exemplar autografado? Aqui. Eu vou autografar o final aqui da entrevista, tá aqui, rapaz, o seu é esse. Eu pensei que era um livro fininho, gente. O cara escreveu um livro enorme. 340 páginas. 340 páginas no celular, rapaz. A Lógica segundo Arthur Schopenhauer. Primeiro livro sobre esse assunto no Brasil e no mundo. É mesmo? Não tem nenhum estudo completo em nenhum lugar do mundo sobre a lógica. Qual é a de Arthurzinho? A de Arthur é recuperar o lugar que a lógica silogística tinha antes do advento do Leibniz, no século XVII. Leibniz ainda faz algumas referências a Aristóteles, mas o Schopenhauer, ele tenta resgatar com a sua análise lógica os três objetos da lógica estabelecida por Aristóteles: o conceito, o juízo e o silogismo. E a novidade do Arthurzinho é justamente que ele faz uso de uma estrutura simbólica, matemática, criada pelo Leonhard Euler, e depois o Venn se apropria e ele
usa os diagramas para representar as ideias, os juízos e os silogismos. Matemática para fazer isso. Exata, para mostrar como o pensamento é, digamos, representado. Que para ele, todo conceito é uma representação. De onde é que veio a ideia de fazer esse livro? Bom, esse livro, eu sempre estudei Schopenhauer, sempre li. Eu fiz especialização em Nietzsche, mestrado. Fui à Alemanha e iria começar, estava preparando lá um doutorado também no Hegel. Tinha saído do Nietzsche por Hegel. Schopenhauer é uma paixão muito antiga. E esse conteúdo da lógica, ele apresenta de forma muito rápida na obra O Mundo como Vontade de Representação, no livro 1. Mas ele não aborda os 3 objetos da lógica, ele só aborda rapidamente algumas coisas sobre o conceito e algumas coisas sobre o juízo. Eu, então, sempre quis escrever alguma coisa de Schopenhauer sobre a lógica. Só que no Brasil não há nenhum estudo sobre isso, porque o Schopenhauer, ele século XIX, ele criou uma rusga muito grande com 2 linhas. Primeiro, com o Hegel, diretamente. Segundo, com o ensino universitário. Então, ele acreditava que a universidade era o pior lugar do mundo para se estar, se alguém quisesse estudar filosofia. Schopenhauer acreditava nisso. E tem uma certa razão. Eu conhecia a periga. Então, eu descobri que no Mundo como Vontade de Representação não tinha lógica completa. Ele foi publicado depois, traduzido no Brasil, pela Unesp, os 2 volumes que compõem o complemento ao mundo. Nesse complemento já tem uma parte do juízo e do silogismo, mas não aparecem aí os diagramas. Esses diagramas só vieram a público no meio do ano passado, que foram as chamada Vorlesungen über die gesamte Philosophie, que são... Gente, isso quer dizer, o Jeg foi para a roça. Sim. Em alemão. Em alemão. Então, são as preleções que ele ministrou de 1820 a 1825 em Berlim. Logo depois que ele entrou em conflito com Hegel, né, que ele iria dar aula como livre docente na Universidade de Berlim, e ele se afastou da universidade e passou a ministrar diversos cursos. Então ele foi ministrando esses cursos sobre a lógica e fazendo essas demonstrações ao público em geral. Eu tive acesso a esse material em alemão, num e-book que eu adquiri, e quando eu fui ler, vi o sumário, eu disse, encontrei o que eu queria. Fiquei igual a pinto no lixo. E aí comecei a ler, né? Estudei um pouco alemão e comecei a ler. E como o conteúdo todo é técnico de lógica, ficou mais fácil ainda. Então, eu falei para a companheira Rebeca, Rebeca, eu acho que eu vou escrever um livro sobre a lógica de Schopenhauer. Então, fiz uma pesquisa e não encontrei nada no Brasil, nenhum estudo sobre isso. Fiz uma pesquisa em inglês, também não encontrei. Fiz uma pesquisa em alemão, também não encontrei. Não estava na modinha. Exatamente, exatamente. A modinha era Hegel, com a Wissenschaft der Logik, com a ciência da lógica dele, em que o método dialético ganha força ali. Então ele ficou um pouco fora de questão. Até os dois maiores especialistas de Schopenhauer hoje na Alemanha não fazem nem fizeram referência à lógica dele. Ou seja, é um trabalho completamente inédito. Completamente inédito. O professor Charles Salviano, da UFBA, que fez o prefácio, ele reconhece que o trabalho é estritamente inédito nesse aspecto, né? E aí o que é a parte mesmo dos diagramas, eu mesmo compus os diagramas. Esse agora só precisa transformar Schopenhauer num caso de modinha, que aí todo mundo vai comprar o livro. Transformar Schopenhauer em moda. Na verdade, fazer a vai sair no carnaval com o tema Schopenhauer. Eu estou muito feliz que a primeira tiragem de 56 exemplares já se esgotou. Agora eu estou na segunda tiragem de mais 52 e vou fazer o lançamento em Tabuna. 50 não, 50 porque 2 estão aqui já. Ah, sim, verdade. 50. Deixa eu te fazer um parênteses para fazer a pergunta mais importante deste programa. Pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque eu acho que as pessoas que conhecem você ou outro entrevistado de ouvir falar ou até de ver aula, ou seja lá o que for,
não sabe um detalhe importante que eu acho que mostra um pouco da pessoa. Aonde você brincava e de que você brincava? Vixe, Maria, onde eu brinquei? Quando era criança, com que idade? Qualquer moleque. Você brincava de quê? Eu brincava na rua. Eu brincava de bola, eu brincava de esconde-esconde, eu brincava de bicicleta. Eu tomei muitas quedas para aprender a andar de bicicleta. Muito. Eu fui um menino eu tive uma vida assim muito boa. Eu jogava muito bola na rua. Tinha um pai de Yolanda Costa, Sargento Odak, famoso, que ele corria atrás da gente para tomar as bolas, jogava a bola em cima do telhado. Sempre tem alguém para tomar bola. Sempre. Brinquei muito. Também tinha um que tomava. A gente chamava de amarelinha, que jogava com as bolinhas, com as meninas. Os pais sempre ali de olho, porque naquela época a gente não podia se misturar muito com as meninas. Eu lembro que era muito separado. A ação deles era outra, né? Era outra, claro. Então era isso. Joguei onde? No bairro de Fátima, aqui em Itabuna, lá no bairro de Fátima. Eu cresci também muito rebelde em algumas coisas. Joguei basquete muito tempo. Peraí, você jogou basquete? Joguei basquete por 12 anos pelo IMEA. Tem 2 metros. Eu tenho 1,69 m. Eu fui um dos melhores armadores de basquete que Itabuna já pôde assistir jogar. Acho que basquete era o que eu era menos ruim também na escola. Eu estudei com o professor Eli Barbosa. Eli Barbosa foi meu mestre. Como eu tinha muita dificuldade na escola, e eu acho que minha mãe, meu pai, eles se foram sem saber das minhas estripulias na escola. As 2 diretoras que me protegeram muito, 3, foram Zenaide Magalhães, a mãe de Davidson Magalhães, Ana Carolina, que foi diretora do CIONF, grande professora de matemática, e uma grande pessoa que me deu muito, eu devo muito a ela, que já se foi, a professora Joanita, do Colégio Comercial de Itabuna, do Firmino Alves. Ela, quando eu passei no concurso público para professor, em 96, eu fui lá na casa dela, e ela disse: tá vendo que eu confiava em você, sabia que você ia surpreender, me deu um abraço. Ela se foi, mas eu devo muito a ela, porque são as pessoas. Você é como eu, você reverencia os professores que você teve, como eu faço também. Sim. Porque eu sou hoje boa parte que esses professores me deram. Esse livro aqui é dedicado a todos os professores com os quais eu estudei na universidade. Eu puxo um pouco de saco porque minha família tem muito professor, né? Tem muito primo professor, tio professor. Agora, eu sempre reverenciei muito meus professores. Sim. Porque a educação é em casa, mas o complemento da educação é na escola. Sim. Se você tiver bons professores, você está bem armado. Se você tiver professores ruins, você está lascado. Exatamente. E o aluno hoje, por mais dificuldades que eles possam... A lista dos professores. Não vou ler. Não, estou só de professor. O livro está vendo aonde? O livro... Como é que a pessoa compra? Bom, o livro, para adquirir, pode encontrar no sebo lá da UESC, com o sebo Progresso do Miravaldo. Talvez vai ficar também no sebo aqui em Itabuna, no Miravaldo. E encontra no Facebook ou no Instagram, na minha página, a pessoa procura. Lá, professor Peligra. Fantástico. Vai ser lançado agora em Itabuna a R$70. Vai ter um lançamento? Vai ter um lançamento aqui em Itabuna. Eu ainda não sei a data, não sei, mas eu vou lhe informar depois. Você me fala, eu te falo. Tá bom, obrigado. Deve ser aí na segunda semana de julho. Você e Teodoro estão vestidos por São João. Você curte São João? Eu adoro São João. Eu em 2004 eu curti o São João, 2 dias em Campina Grande e 3 dias em Caruaru. Eu estava fazendo mestrado, aproveitei, estava lá na Paraíba. Que era São João de verdade. Que era de verdade. Sim, com certeza. Misturando tudo lá. Não, uma vergonha. Isso aí, São João acabou. Pelo menos parece que no Nordeste, onde ele não deveria acabar. Mas está acabando, está sendo desvirtuado. Eu gosto muito. Eu adoro São João. Eu gosto. Para mim, a grande festa do Nordeste é o São João. Para mim, a grande festa do ano. Né? Para mim, a grande festa do ano. É uma festa que toda cidade faz, independente do tamanho. Exatamente. E não é concentrado igual o Carnaval. Carnaval é Salvador. Eu tenho boas lembranças. Eu tenho grandes lembranças do São João quando nós, em casa,
nós tínhamos a preocupação sempre, minha mãe tinha, meu pai, de preparar aquelas canjicas, aqueles quidins, era pamonha, tinha que preparar tudo, porque, não sei se você se lembra, tinha o ritual da gente passar nas casas perguntando, São João passou por aí? E aí tinha que comer amendoim, canjica, o que tinha a gente ia comendo. Né? Comer comigo. E como a gente passava na casa dos outros, a nossa também tinha que ter. Então isso era, ali no bairro de Fátima era muito forte. Tanto na rua São Pedro, o São João era muito forte ali. A rua São João que eu moro, que dá o nome, né? Tinha muitas fogueiras, eu lembro na época. Hoje praticamente não tem nada. O que eu passei foi numa fazenda. Certamente deve ser. Certamente. Não há dúvida. Mas também só foi uma vez. Agora eu gostava muito de show de São João aqui em Itabuna, na praça. Sim. A gente montava camarote, fazia cobertura e tal. Sim, sim. Eu gostava muito porque também eram só atrações de forró, né? Agora, uma coisa interessante que as pessoas não... Eu perdi a vontade. Há pouco tempo você ficou sabendo que tinha essa ligação do meu pai com o teu pai, né? É verdade, que coisa interessante. É verdade. Meu pai admirava muito. Ele fazia alguns trabalhos, né? Porque ele era mecânico e tal. Pois é. Ele foi pioneiro junto com o famoso Henrique Boca Larga, do Cacique do Ar. O Henrique, do Cacique do Ar. Henrique. Cacique. Exatamente. Meu pai trabalhou ali. E eu subi muitas vezes. Eu vi Armandinho, Dodô e Osmar tocando em cima do Cacique do Ar várias vezes. Várias vezes. Isso que faz parte da história. Sim, isso com 12, 13 anos. E Henricão. Henrique era uma figuraça. É isso. Mas aí. Eu acho que nossa geração foi a última privilegiada de infância. Eu creio que sim. E de uma vida mais simples, sim, mais interessante, sim, com mais descoberta, com mais exploração, com mais liberdade, né? A geração atual não explora nada, não sabe? Eu acho que a geração atual ela está fadada, ela está fadada a deixar poucos vestígios. Mas o que mais me preocupa na geração atual, que eu acho que essa geração, que é cheia de mimimi, acho que ela não dura uma semana no apocalipse zumbi. Certamente uma semana não. Já foi todo mundo. Certamente. E não suporta assistir Apocalipse Sinal. Não vai beber água de rio, porque tem nojinho. Não vai comer qualquer coisa que achar. Pois, então, eu tomei banho no Rio Cachoeira. Aquelas barrigudinhas que nós chamávamos, eu engolia para poder aprender a nadar. E o meu lá em cima, no bairro de Fátima. Nós, para aprender a nadar, que eu aprendi a nadar no rio, a gente falava, tem que engolir a barriguda. A gente engolia a barriguda e se jogava dentro d'água, naquele poço que tinha. E vamos tentar. Eu aprendi a nadar ali dentro do rio, no Rio Cachoeira. Não dá mais para nadar em rio. Parece que eu sou tão velho assim, né? Mas eu não sou tão velho. Não é? Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo. Nadar no Rio Cachoeira. Exatamente. Essa poluição toda não é tão antiga. Exato. Peligra, nosso tempo acabou. Obrigado, Marcelo. A gente vai continuar conversando depois, né? Sim, claro. Agora, eu quero agradecer muito a você. Eu sei que você vem lá do fim do mundo de Ilhéus. Fim de linha, como eu chamo. Você vem lá do fim de linha. Terras do Sem Fim. Né? Eu brinco assim, mas para mim Itabuna e Ilhéus é uma cidade só. Mesmo com as características completamente diferentes da população, para mim é uma coisa só, porque uma completa a outra. Peligra, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você é um cara ocupado, né? E espero também que o pessoal que está ouvindo, seja aqui, seja pela internet. A gente tem ouvinte na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá e tudo quanto é canto. Eu espero que esse pessoal tenha aproveitado o papo, né? E para quem está por aqui, o livro de Peligra, procure aí no Facebook que você acha. Pronto. Né? O Instagram. Pois é. E fica aqui meu agradecimento de você ter também agradeço. Fantasiado de São João. Pronto. Só falta agora o sanfoneiro. Pois é. Mas sanfoneiro a LPB ficou trazendo no próximo, mas vai trazer depois. Ok. Gente, obrigado a todo mundo. Por hoje é só. Quarta-feira que vem eu não sei ainda quem eu vou trazer, mas sempre alguém com um papo legal, que dê para aproveitar, que tenha conteúdo, senão não vale a pena trazer. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM.